Vamos meditar um pouco na palavra do Senhor nosso Deus. Abra a sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios. 1 aos Coríntios, capítulo 2. Vamos ler a partir do versículo 11. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, do versículo 11 ao versículo 15. 2, 11 ao 15. Todos encontraram? Amém? Você que não está com a sua Bíblia em formato impresso, mas certamente você tem aí no seu celular, né? Então abra a sua Bíblia, por favor. Leamos. Pois quem conhece as coisas do ser humano, a não ser o próprio espírito humano que nele está? Assim, ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. E nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, a pessoa natural, melhorou o som aqui, obrigado. Ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e ela não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, a pessoa espiritual julga todas as coisas, mas ela não é julgada por ninguém. Amém, meus irmãos? Feche seus olhos, vamos fazer uma oração, pedindo a bênção de Deus para a nossa vida, para compreendermos e guardarmos a sua palavra em nossos corações. Querido Deus, Pai eterno, nós estamos aqui nesta noite, já temos louvado e glorificado teu nome com hinos espirituais, e agora estamos diante de Ti para expor a Tua palavra, à Tua igreja, aos Teus filhos e às Tuas filhas que se congregam, bem como a outros irmãos que ouvirão e assistirão essa palavra pelos nossos canais, pelo nosso canal no YouTube, pelas nossas redes sociais. Abençoa a todos que possam guardar, compreender, entender a Tua palavra e guardar nos corações. Eterno Deus, agrada de nós nesta noite, e fala mais uma vez conosco, pois precisamos ouvir a Tua voz, precisamos ouvi-la para viver conforme os Teus propósitos e a Tua vontade. Eterno Pai, nós te pedimos essas bênçãos em nome e por amor de Jesus. Amém. Querido, nós queremos falar com base nesse texto, mas chamando a atenção, mais de forma específica, para os versículos 14 e 15, que fala sobre o homem espiritual e o homem natural, ou o homem natural e o homem espiritual nessa lógica, ou nessa sequência. Normalmente, a Bíblia Sagrada, ela divide os seres humanos em duas categorias. Primeira categoria, homem natural. Segunda categoria, homem espiritual. Aqueles que não têm relacionamento pessoal com Deus e seguem os seus próprios caminhos, ou caminhos pecaminosos, esse pertence à primeira categoria, a categoria do homem natural. O homem natural é aquele que não se relaciona com Deus, é aquele que não se comunica com Deus, é aquele que não tem dependência de Deus, que não ora, que não fala, que não se arrepende, é aquele que segue os seus próprios caminhos, ou caminhos pecaminosos. É aquele que não aceita o perdão de Deus e nem tampouco vive esse relacionamento com Ele. Já o outro, ou a outra categoria, é constituída por aqueles que aceitam o perdão de Deus, porque se arrependem dos seus pecados. Aceitam o perdão de Deus e procuram viver um intenso relacionamento com Deus. Então nós temos aí duas categorias. Um que se afasta de Deus e outro que se aproxima de Deus.
Mas, de acordo com o comentário da Bíblia de Estudo Pentecostal, no seu artigo que fala sobre o homem natural e o homem espiritual, o comentário da Bíblia Pentecostal acrescenta uma terceira categoria, a categoria de pessoas que são formadas por crentes. Preste bem atenção no que eu estou lhe dizendo. São crentes, mas que ainda tendem a ceder às suas próprias inclinações e seguir os caminhos mundanos e não espirituais. Então, via de regra, nós temos duas categorias apresentadas pela Bíblia Sagrada. Mas na categoria do homem espiritual, nós temos uma subcategoria, que é formada por crentes, mas que esses crentes têm uma tendência a ceder às tentações, a ceder às suas próprias inclinações e, lamentavelmente, a seguir os caminhos mundanos, caminhos esses que nós chamamos de caminhos não espirituais. Então, nesse caso, nós temos três categorias e todas elas são apresentadas pela palavra de Deus. E de forma mais enfática, nas cartas de Paulo à igreja de Corinto. Então, o homem natural, que ele fala aqui no versículo 14, e o versículo 15 ele vai falar do homem espiritual. Ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhe são loucura, e ela não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Aqui é o primeiro homem, é a primeira categoria de pessoas. Quando eu falo de homem, eu não estou falando de gênero, não estou falando de sexo, estou falando de ser humano. Essa categoria é formada por pessoas que não se arrependeram, que não têm comunhão com Deus, que não nasceram de novo. É o homem natural. É aquele que não foi espiritualmente renovado, ou que não nasceu de novo, conforme João escreve no capítulo 3, para falar sobre o novo nascimento. Nós compreendemos esse texto, nós já lemos por infinitas vezes esse texto, onde Nicodemos foi ter com Jesus e perguntou-lhe o que era necessário para o homem entrar no céu. E Jesus fala sobre o processo do novo nascimento. Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus, não pode entrar no reino dos céus. Nicodemos, embora sendo uma pessoa boa, mas ele precisava passar pelo processo, como todos os seres humanos precisam passar pelo processo do novo nascimento. Então, o homem natural, ou essa categoria de pessoas, ela é constituída exatamente por aqueles que não foram espiritualmente renovados, ou que não nasceram de novo. Essas pessoas são controladas pelos seus instintos naturais. O homem natural, ela é controlada pelos seus instintos naturais. Nessa reflexão eu quero lhe convidar para lermos alguns versículos da palavra de Deus, para confirmar aquilo que eu estou dizendo. Estou falando agora que o homem natural, ele é controlado pelos instintos naturais. Eu lhe convido para lermos, ou só ouça, por favor, porque se você for ler vai demorar um pouco mais, mas você pode marcar para ler em casa depois, segunda carta de Pedro, capítulo 2, e o versículo 12, está escrito, segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 12, eu vou ler o 11 e o 12, para você compreender melhor. Ao passo que anjos, embora maiores e em força e poder, não proferem contra essas autoridades sentença difamatória na presença do Senhor. Ele está distinguindo aqui anjos dos homens e dos homens naturais. Aí ele vai dizer no versículo 12: esses, porém, como animais irracionais, serão guiados pelo instinto e que nascem para serem capturados e mortos, falando mal daquilo que não entendem, na sua destruição também hão de ser
destruídos. Está falando do homem natural, aquele que é guiado pelo seu instinto humano, pelo seu instinto pecaminoso. Ele faz aquilo que deseja o seu coração. Ele faz aquilo que deseja a carne, o pecado. Ele não tem domínio sobre si. Ele é levado pela vaidade, ele é levado pela promiscuidade, ele é acorrentado pelo pecado, pelas drogas, pelos vícios. Ele é acorrentado pela maldade, pela violência, pela criminalidade. Ele segue o seu instinto selvagem, porque já dizia certo teórico que o homem é lobo do homem. Ele destrói a si mesmo. Então, esse é o instinto natural, pregado inclusive pela teoria do naturalismo, que era uma corrente literária. O naturalismo compara o homem como um animal. O homem é subjugado ao aspecto animalesco. Ele é colocado como um animal, segue os seus instintos naturais. Instintos maus, perversos, que levam o homem à destruição, que levam o homem à prisão, aprisionado pelos seus próprios sentimentos. Esse é o homem natural. Ele está sob o domínio e a influência de Satanás. O homem natural, que não tem Deus, que não tem a Bíblia como regra de fé e prática, ele está sob o domínio de Satanás. É por isso que a Bíblia diz que o mundo jaz do maligno. O mundo é comandado pelo maligno, o mundo sistema pecaminoso. Esse homem natural, essa categoria de pessoas, ela tem o domínio, ou sofre o domínio da influência de Satanás. Atos dos Apóstolos, capítulo 26, você pode abrir a sua Bíblia para conferir comigo. Atos dos Apóstolos, capítulo 26 e o versículo 18. 26, versículo 18. Está escrito assim: para abrir os olhos deles e convertê-los das trevas para a luz, e do poder de Satanás para Deus, a fim de que eles recebam remissão dos pecados e herança entre os quais são santificados pela fé em mim. Ora, o texto deixa muito claro aqui que esses homens que andam sob a influência do mal, sob a influência do poder das trevas, eles precisam ser convertidos das trevas para a luz e do poder de Satanás para o poder de Deus. Entenderam, meus irmãos? Eles vivem sob o domínio e a influência de Satanás. É por isso que seguem os seus próprios instintos maus, perversos, naturais, de se distanciar de Deus, de fazer e de cometer práticas ilícitas, de matar, roubar, e às vezes não tem nenhuma sensibilidade de destruir o outro, destruir a si mesmo, de viver acorrentado pelos vícios, pela violência, pela criminalidade, pelo ódio, enfim. Então, porque há uma influência de Satanás sobre essas pessoas. Por isso que essas pessoas precisam ser libertas das trevas para a luz, do poder de Satanás para o poder de Deus, saindo dessa perspectiva, dessa categoria do homem natural para a categoria do homem espiritual. Ainda, essas pessoas, elas estão escravizadas pelos seus desejos e paixões. Efésios capítulo 2, versículo 3, está escrito: entre eles também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Ou seja, nós vivíamos como escravos do mal, filhos da ira, escravizados pelos desejos e paixões. Essas pessoas, meus irmãos, seguem os caminhos espiritualmente corruptos do mundo, porque o ser não espiritual prefere a amizade do mundo à amizade de Deus. Prefere a amizade do mundo à amizade de Deus.
Na verdade, a pessoa não espiritual escolhe tornar-se inimiga de Deus. É o que a Bíblia diz. O que nós estamos pregando para os irmãos nesta noite é Bíblia. O homem natural, ele escolhe ser inimigo de Deus. Talvez nem todos sejam propositadamente, mas eles escolhem ser inimigo de Deus. É o que diz a palavra, por exemplo, em Tiago, capítulo 4. Abra aí a sua Bíblia, por favor, para confirmar o que eu estou lhe dizendo. Tiago, capítulo 4 e o versículo 4, por favor, para a gente confirmar o que eu estou lhe afirmando aqui, com base na palavra de Deus. Tiago, capítulo 4, versículo 4. Alguns dos obreiros encontraram aqui? Me ajude. Se encontraram, vocês podem ler, me ajudem, por favor. Qualquer que se tornar amigo do mundo constitui-se o quê? Inimigo de Deus. Então essa é a categoria de pessoas que se tornaram amigas do mundo, que amam os prazeres desse mundo, o alcoolismo, as drogas, o sexo ilícito, a promiscuidade, a violência e toda prática pecaminosa. Essas pessoas tornam-se inimigas de Deus. Esse é o homem natural. Mas vamos agora falar um pouco sobre o homem espiritual. O homem espiritual, meus amados, é aquele que tem sido espiritualmente renovado e transformado por meio da fé e do relacionamento pessoal com Jesus Cristo. É aquele que aceitou a Cristo como Senhor e Salvador pessoal de sua vida. É aquele que se arrependeu dos seus pecados. É aquele que se converteu dos seus pecados. É aquele que foi regenerado, justificado, santificado pelo poder da palavra de Deus. Essa pessoa tem o Espírito Santo vivendo dentro dela. O homem espiritual, ela tem o Espírito Santo vivendo dentro dela. Vamos confirmar isso? Romanos, capítulo 8, versículo 9 e 11. Abra aí, por favor, a sua Bíblia. Se alguém encontrar aqui primeiro do que eu, pode ler e me ajude na leitura. Mas eu encontrei já aqui, você prepara outro texto que eu for citar. Romanos 8, 9 e 11, está escrito: vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Vou ler o 10 também. Se porém Cristo está em vocês, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se em vocês habita o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, este mesmo que ressuscitou Cristo dentre os mortos, vivificará também o corpo mortal de vocês, por meio do seu Espírito que habita em vocês. O texto aqui, a expressão, por meio do seu Espírito, a palavra Espírito aqui, não é com E minúsculo, é o E maiúsculo, do original, que quer dizer o Espírito Santo, o Espírito de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. O Espírito de Deus, ele habita com o crente. O Espírito de Deus, ele habita com o homem espiritual. E nós fomos transformados pelo poder da palavra de Deus, de homem natural para homem espiritual. Bendito seja o nome do Senhor. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Então, o homem espiritual tem uma mente espiritual e entende que a verdade sobre o que Deus nos deu e disponibilizou para nós é exatamente viver conforme a sua vontade e entender qual é o propósito e a vontade dele para a nossa vida. O homem espiritual vive pela orientação do Espírito Santo. As pessoas que são guiadas pelo Espírito Santo de Deus, meus irmãos, têm confiado suas vidas a Jesus e a sua liderança. Quem é espiritual, confia em Cristo. Quem é espiritual, sabe que pode contar com Cristo em todas as situações da vida.
Quem é espiritual, embora passando luta, embora passando provação, mas sabe que vai atravessar a luta, que vai atravessar a provação, que vai cantar um hino de vitória lá do outro lado, porque ele sabe que ele pode contar com Cristo, e Cristo é a sua liderança, é o seu líder, é a cabeça. Bendito seja o nome do Senhor. Quem é espiritual se esforça para seguir a Cristo, e com a ajuda e poder do Espírito Santo que nele habita, vai vencer as adversidades. Quero lhe convidar para ler, por exemplo, alguém pode ler para mim? 1 Coríntios 6:19. E outro, procure aí 2 Timóteo 1:14, para confirmar aquilo que eu estou dizendo, que quem é espiritual tem a liderança de Cristo na sua vida, confia nele, e com a ajuda e o poder do Espírito Santo que habita nele, dentro do coração dele, na mente dele, ele vai fazer aquilo que o Espírito Santo lhe determina, lhe orienta, lhe ensina. Bendito seja o nome do Senhor. Quem encontrou 1 Coríntios 6:19? Pode usar aqui o microfone para ler. Alguém encontrou? 6:19. O outro é 2 Timóteo. Ou não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que habita em vós, o qual possuis da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos. Amém, queridos? Que Paulo está dizendo: não sabeis que o Espírito Santo habita em vós? Meu irmão, minha irmã, você é o templo e a morada do Espírito Santo de Deus. Por isso que não pode ceder às tentações. Embora a Bíblia nos mostre, por meio do apóstolo Paulo, que a igreja de Corinto, havia muitos crentes dentro da igreja de Corinto que estavam cedendo às tentações e deixando de ser o homem espiritual que Deus deseja para a igreja. Deus deseja para a igreja, para todos nós, porque nós saímos do estágio do homem natural, saímos dessa categoria de pessoas que viviam afastadas de Deus, longe de Deus, distante de Deus, e nos aproximamos dele, nos reconciliamos com ele, recebemos dele a graça, recebemos dele o perdão, recebemos dele o renovo, recebemos dele a bênção, recebemos deles a presença para vivermos conforme a sua vontade. E aí Deus diz para nós: vocês têm o Espírito Santo dentro de vocês, para fazer vocês lembrarem do compromisso, para fazer vocês lembrarem da aliança, para fazer vocês lembrarem das bênçãos, das benevolências que Ele tem realizado na vida de cada um de vocês, do perdão dos vossos pecados. O Espírito Santo, o Consolador, Ele habita dentro de nós. Glória a Deus. 2 Timóteo 1,14, quem encontrou? Pode ler aqui no microfone. Vocês não localizaram? Lê aqui, irmão Leopoldo. 2 Timóteo 2,14. 1,14 vai dizer: guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós. É só mais uma referência bíblica para confirmar que o Espírito Santo habita em nós. Nós não temos motivo para nos afastar de Deus. Você quer falar? Para ceder às tentações. Tentados nós somos. Ninguém se livra da tentação. Mas Deus nos capacitou por meio do Espírito e da palavra para vencermos a tentação. Amém, meus irmãos? Como alguém se torna um homem ou uma mulher espiritual? Como é que nós nos tornamos espirituais? Primeiro, quando nós confessamos os nossos pecados e aceitamos pela fé o perdão e a salvação espiritual que Deus provê através de seu Filho Jesus Cristo. Esse foi o primeiro passo. No dia que você aceitou, eu aceitei a Jesus ainda na minha adolescência, 14 anos de idade, ou seja, vai fazer 40 anos de fé. Tenho 54 anos, aceitei Jesus no dia 30 de junho de 1984, na minha adolescência, 14 anos, 40 anos, já se passaram quase 40 anos. Desde aquele dia que eu aceitei Jesus como meu Salvador, pela fé, eu recebi o perdão dos meus pecados, eu fui selado pelo Espírito Santo. Você também foi selado pelo Espírito Santo.
O Espírito Santo te disse desde aquele dia que você o aceitou a Jesus como Senhor e Salvador pessoal da tua vida. Você agora me pertence. Você agora é um homem espiritual. Você agora é uma mulher espiritual. Aleluia! E por ser um homem espiritual e uma mulher espiritual, nós não podemos ceder às pressões pecaminosas deste mundo. Glória a Deus. Então tudo começou no dia em que nós aceitamos a Cristo como nosso Salvador. Mas essa fé, ela é renovada. Essa fé, ela é transformada, restaurada quando nós falhamos, quando nós erramos, porque somos seres humanos. É possível que a gente peque, é possível que a gente erre, é possível que a gente profira palavras que não deveríamos proferir, pensar em coisas que não deveríamos pensar, olhar coisas que não deveríamos olhar, mas o Espírito está em nós. O Espírito Santo fala quando nós erramos, quando nós pecamos. O Espírito Santo nos diz: você errou, acende uma luz amarela, peça perdão a Deus. O Espírito Santo nos perdoa, porque Ele nos ensina a buscarmos o perdão dEle. Aleluia! Por isso que a nossa vida espiritual, ela é renovada em Cristo Jesus. Glória a Deus. Ela é renovada. Paulo fala sobre isso em Romanos capítulo 12 e no versículo 2, que é um texto muito conhecido de todos nós. Ele fala sobre esse processo de renovação. Diz o texto sagrado: e não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que experimente qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, o Espírito Santo te renova. O Espírito Santo te renova. Eu quero que você pense sobre isso. O Espírito Santo te renova, te enchendo de coragem, de ânimo, para vencer no nome de Jesus. Alabashuri Kandalai. Aleluia. Aleluia. Você pode ter errado, pode ter feito alguma coisa que tenha entristecido o Espírito Santo, mas como Ele habita dentro de ti, Ele vai te alertar, Ele vai te dizer: peça perdão, reconcilia-te com o teu Deus, renove a tua fé, renove a tua esperança, renove o teu ânimo, renove a tua caminhada, a tua trajetória, porque eu tenho coisas extraordinárias para você. Desde o dia em que nós aceitamos a Cristo, nós nos tornamos novas pessoas. Paulo escreve na sua carta à igreja de Corinto, no capítulo 5, na segunda carta, que é um versículo que eu gosto muito de citar também, capítulo 5, versículo 17: quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, ficaram para trás, e tudo se fez novo. Glória a Deus. Você vivia afastado de Deus, agora você se aproximou dele. Você vivia longe dele, agora você tem comunhão com ele. Você vivia triste, você tem razão de ser alegre. Vivia angustiado, ele te libertou. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Esse é o homem espiritual. Nós precisamos ser renovados por Cristo, pela sua palavra, pelo seu Espírito, para sermos e continuar sendo homens, pessoas espirituais. Porque você não pertence mais a esse mundo. Você foi liberto do poder das trevas, do domínio de Satanás. Satanás não domina mais a sua vida, não domina mais a minha vida. Pode nos tentar, mas ele não tem mais domínio sobre a minha vida, sobre a sua vida. Quem tem domínio sobre a sua vida, sobre a nossa vida, é o Espírito Santo de Deus. Aleluia! É o Espírito que domina a nossa vida. O crente deve ser guiado pelo Espírito, mas precisamos vigiar, orar, vigiar, porque também a palavra nos apresenta uma outra categoria que eu disse para os irmãos no início dessa palavra, que é a categoria de crentes mundanos. Já foram salvos, já se arrependeram, aceitaram Jesus como Salvador, mas não vigiaram, não se despertaram, não se envolveram, não compreenderam a grandeza da nova vida,
a importância do novo momento e começaram a praticar coisas que entristecem ou entristeciam ao Espírito Santo. Paulo fala sobre isso. Crentes mundanos. E aí a gente precisa distinguir os cristãos verdadeiros, os crentes espirituais, dos crentes mundanos. Que a Bíblia apresenta esses crentes mundanos. Crente Raimundo, né? Não, desculpa se tiver algum Raimundo aqui. Irmão Raimundo. Mas não, o irmão Raimundo é crente de verdade. É só para poder fazer a rima, né? É só para fazer a rima. Um pé na igreja e outro no mundo. Não é o Raimundo convertido, não. Os Raimundos que estão aqui são crentes de verdade. Viu, irmão Raimundo? Irmão, você tem mais de um Raimundo aqui, né? O irmão Leandro também, o pai dele também é Raimundo, né? Meu Antônio. Embora os cristãos nascidos de novo tenham recebido a nova vida do Espírito de Deus, eles ainda retêm a natureza pecaminosa com as suas más inclinações e tendências de se rebelar contra Deus. Irmão, nós temos duas naturezas dentro da gente, dentro de nós. Nós já nos convertemos, mas nós estamos ainda nesse mundo. Somos sujeitos às mesmas paixões. E a natureza a quem mais nós alimentarmos é aquela que vai sobressair, que vai vencer. Então, como nós temos a natureza humana, nós somos seres humanos, se nós nos envolvemos com as coisas só deste mundo, nós vamos nos afastar da vida ou do homem espiritual. Por isso que Paulo apresenta essa terceira categoria. Eu quero ler para você Gálatas 5, versículo 16 ao 21. Texto que você também conhece. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículos 16 ao 21. Diz assim o texto. Vou ler isso aqui para ir mais rápido. Digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito, e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Porque a carne luta contra A carne luta contra quem, irmãos? O Espírito. E o Espírito luta contra quem? A carne. Então há uma luta dentro de nós. Há uma luta. Nós, como crentes espirituais, precisamos entender essa verdade. Porque se nós não compreendermos essa verdade e aplicarmos a palavra de Deus, a ajuda do Espírito Santo, que está disponível a cada um de nós, nós vamos praticar o mal, praticar o pecado e nos afastar de Deus, mesmo sendo crentes. Isso pode acontecer. É por isso que muitos caem. É por isso que muitos se afastam da igreja, se desviam por qualquer besteira. Nada neste mundo, nada, não há motivo nenhum para nós sairmos da presença de Deus. Para nós deixarmos o bom costume dos crentes se congregar. Nada, irmãos. Porque é aqui que nós nos alimentamos, é aqui que nós crescemos, é na presença de Deus que nós continuamos firmes e inabaláveis. Mas a carne luta contra o Espírito, e o Espírito luta contra a carne. É uma luta constante. Vamos continuar aqui. Digo, porém, o seguinte: viva no Espírito, porque a carne luta contra o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Mas se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são conhecidas, e são imoralidade, imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões e coisas semelhantes a estas. Declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. E crentes que praticam essas coisas, está na Bíblia, todos que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. E na igreja de Corinto havia muitos crentes imorais, muitos crentes que praticavam outros pecados. Por isso que Paulo foi duro com eles.
para reconciliá-los, para fazer eles refletirem na vida e no valor da vida espiritual, do homem espiritual. Mas aí o texto em seguida, o versículo 22, diz assim: mas o fruto do Espírito é amor. Aleluia, isso aqui que tem que ser produzido por nós: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Bendito seja o nome do Senhor. Então nós sabemos que o Espírito luta contra a carne. Então em Cristo, pela ajuda dele e pela ajuda do Espírito que está em nós, nós vamos vencer toda e qualquer tentação, deixando de praticar as coisas relacionadas à carne e passar a cada dia a praticar as virtudes do fruto do Espírito, porque o Espírito está em nós. Quem concorda comigo, diga amém. Glória a Deus. Então nós precisamos vencer todo e qualquer pecado. Essa natureza pecaminosa jamais pode ser considerada boa. Ela deve ser crucificada com Cristo. A natureza da carne, porque a carne ela milita contra o Espírito e ela sempre vai tender a praticar o mal. Essas coisas que foram colocadas aqui, essa lista que Paulo cita aqui no capítulo 5 de Gálatas. Então você precisa vencer. E como é que nós vamos vencer? O homem natural, as obras da carne. Primeira coisa que nós precisamos fazer é crucificar com Cristo as obras da carne. Romanos capítulo 6, essa é a receita. Romanos capítulo 6 e o versículo 6. Ouça por favor, Romanos 6 e 6. Está escrito assim: sabendo isto, que a nossa velha natureza foi crucificada com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não sejamos mais escravos do pecado. Você já crucificou a velha natureza, irmão. Você recebeu o Espírito Santo. Por isso não se lembre do Egito. Não se lembre da vida que você levava outrora. Bebia, era ignorante, era grosseiro, não respeitava, não amava, partia para a violência, para a maldade, qualquer coisa você estava pronto para agredir. Jesus já transformou a tua vida. Jesus transformou o teu modo de viver. Jesus transformou a tua mente. Agora a tua mente é dominada pelo Espírito, não é mais pelo mal, não é mais pelo pecado. Você se lembra: eu sou crente. Eu não vou beber mais bebida alcoólica, porque agora eu sou crente. Eu não vou jogar mais jogatina, porque agora eu me lembro que eu sou crente. Eu não vou mais trair, porque agora eu me lembro que eu sou crente. Eu vou ser fiel ao meu Deus, porque eu me lembro que eu sou crente. Quem faz isso? O Espírito Santo de Deus, pelo poder da sua palavra. Glória a Deus, meus irmãos. Então os discípulos de Jesus, e nós somos discípulos de Jesus, vencem a sua natureza humana, negando-se a si mesmo diariamente. Para vencer essa natureza velha, irmão, ela não está totalmente morta. De vez em quando ela quer aparecer. Não é verdade? Quando alguém diz alguma coisa que você não gosta, dá vontade de pegar, torcer o pescoço. O que é isso? É a natureza velha. Ela está em nós ainda, irmãos. Só sairá de nós quando nós deixarmos este mundo aqui. Por isso que Paulo escreve à igreja de Corinto, no capítulo 15, aquilo que é mortal se revestirá de quê? Da imortalidade. E aquilo que é corruptível. Por que ele usa essa expressão corruptível? Porque a natureza velha ainda está em nós. Por mais que nós tenhamos o Espírito Santo, por mais que nós sejamos homens espirituais, passamos parte da categoria de homens espirituais, mas a natureza velha de vez em quando ela quer ressurgir. E você vai fazer o quê? Crucificar em Cristo Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Dizendo: você não me domina mais. Raiva, você não me domina mais. Ira, você não me domina mais. Ódio, você não me domina mais. Quem me domina agora é o Espírito Santo. Por isso eu vou ser manso.
Por isso eu vou ser humilde, por isso eu vou ser longânimo. Pode até dar vontade de fazer alguma coisa que poderia entristecer o Espírito Santo, de vingar, de me opor, de revidar uma calúnia, alguma coisa, mas eu não vou fazer isso. Por quê? Porque eu sou dominado pelo Espírito Santo de Deus. Quem entendeu, diga glória a Deus. Você é dominado pelo Espírito de Deus. Você vai controlar os impulsos, vai controlar os desejos, porque não mais é dominado pela carne nem pelo Satanás, é o Espírito que domina você. Mas para isso tem que crucificar as paixões mundanas em Cristo Jesus. Glória a Deus. Declare guerra contra a natureza pecaminosa. Nós estamos numa guerra, irmãos. 2024, no último dia de 2024, 31 de dezembro, lá no Templo Central, você vai adorar a Deus e dizer: Senhor, eu venci 2024, eu declarei guerra, mas eu não estava sozinho, eu passei os 365 dias do ano de 2024 na presença do Espírito e contando com a presença do Espírito na minha vida. Declare guerra contra a natureza pecaminosa. Ela não pode vencer. O mal não pode vencer. O Espírito está dentro de nós. Crucifique essa natureza pecaminosa. Paulo nos ensina a crucificar essa natureza pecaminosa. No mesmo livro de Gálatas, no capítulo 5, versículo 24, está escrito assim: e os que são de Cristo, crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Precisa crucificar a carne, irmão, porque senão ela sobressai, ela vence o espírito. Além de crucificar a carne, você precisa o quê? Mortificá-la diariamente. Não é fácil, ela está viva. E aí Paulo nos ensina, dizendo em Colossenses, capítulo 3, e no versículo 5, a mortificar a carne, matar a carne diariamente. Capítulo 3, versículo 5, está escrito assim: portanto, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena: imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos e a avareza, que é a idolatria. Olha o que Paulo está dizendo: faça morrer isso. Dê vontade de ser avarento, não trazer o dízimo à casa do tesouro, não ofertar na casa do Senhor. Faça isso morrer. Mate. A Bíblia diz que é melhor você entrar no céu com uma só mão do que tendo as duas irem para o inferno. Se teu olho te escandalizar, arranca. É melhor entrar no céu com um só olho do que tendo os dois irem para as chamas do inferno. Se tua mão esquerda te escandalizar, corta. Aqui não está falando no sentido literal, mas deixe de fazer aquilo. Um dia eu estava aconselhando um irmão que não conseguia vencer as tentações no uso das tecnologias, no uso do Facebook. Na época era Facebook, hoje quase ninguém usa mais Facebook. E eu disse para ele: tire, apague, delete o Facebook, porque se você não está conseguindo, então corte a mão, arranque o olho. E ele fez isso e conseguiu vencer. Então, se você não tem domínio sobre as redes sociais, sobre outras coisas, arranque, elimine da sua vida, mas faça a vontade de Deus, crucifique a carne, mate aquilo que está tentando te matar. É isso que a palavra de Deus nos ensina: mate aquilo que está tentando te matar. Não seja fraco. Diga ao fraco: eu sou forte em Cristo Jesus. Você é vencedor. Glória a Deus. Crucifique. Nem todos os crentes fazem o esforço necessário para superar completamente a natureza pecaminosa. Na abordagem de Coríntios, Paulo observa 1 Coríntios 3, aqui que eu quero concluir. 1 Coríntios 3, versículo 1 a 3. Tem outros versículos, mas a gente vai ficar por aqui. Ele diz assim: eu, porém, irmãos, não pude falar a vocês como a pessoas espirituais, e sim como a pessoas carnais, como a crianças em Cristo.
eu lhes dei leite para beber. Não pude alimentá-los com comida sólida, porque vocês ainda não podiam suportar. Nem ainda agora podem, porque vocês ainda são carnais. Porque se há ciúmes e brigas entre vocês, será que isso não mostra que são carnais e não andam segundo os padrões humanos? Aqui Paulo está pegando leve ainda com a igreja de Corinto. Mas há outros textos aqui nas duas cartas, onde ele revela a pecaminosidade daquele povo, daquela igreja. Crentes que aceitavam dentro da igreja relação sexual ilícita, pornografia, incesto e coisas absurdas estavam acontecendo dentro da igreja. E Paulo revela. Tanto é que ele revela para que essas pessoas se arrependessem, porque eles estavam praticando coisas ilícitas, a prática do pecado, e se afastando de Deus. Crentes mundanos, crentes que não têm mais a visão espiritual. Era assim a igreja de Corinto, muitos deles, não eram todos, mas muitos deles, né? Então, eles não resistiram às tendências da sua natureza pecaminosa, e de forma consistente, muitas vezes cediam aos apelos do pecado. Nós também, às vezes, se não vigiarmos, vamos ceder às tentações. Não há tentação que nós não possamos vencer. Mas é preciso o quê, irmãos? Nos agarrarmos à palavra de Deus. Colocarmos a palavra de Deus em nosso coração. E contarmos com a presença do Espírito Santo. Porque só assim nós venceremos o pecado. E o homem espiritual, do qual nós fazemos parte, porque o Espírito já habita dentro de nós, sobressairá sobre o homem natural. O homem natural não vai vencer a nossa vida. Glória a Deus. Então, os crentes mundanos não estavam preocupados com o comportamento imoral dentro da igreja e toleravam a imoralidade. Nós não podemos tolerar, como crentes espirituais, a imoralidade. Está lá em 1 Coríntios 5, de 1 a 13, não vou ler por causa do tempo. Eles nem sempre se lembravam da palavra de Deus ou levavam a palavra de Deus a sério. Não tinham devido respeito pelas autoridades espirituais. Crentes mundanos não respeita pastor. Crente mundano não respeita a liderança, não respeita o dirigente, não respeita a professora da escola dominical, não respeita os coordenadores. Mas crentes espirituais amam e respeitam a sua liderança. Mas aí Paulo fala sobre esses crentes mundanos. 1 Coríntios 4, 18, 19. Crentes que não amavam e não respeitavam o pastor Paulo. São crentes mundanos. Nós não queremos crentes mundanos, nós queremos crentes espirituais, que vão morar no céu. Os crentes mundanos de Corinto estavam correndo o risco de ser influenciado e abandonar a devoção sincera a Cristo. Está lá em 2 Coríntios 11, 13. Suas vidas estavam cada vez mais em conformidade com os padrões, as crenças e os comportamentos ímpios que eram comuns no mundo. Por causa disso, eles seriam punidos e julgados pelo Senhor. E se continuassem a viver conforme o mundo, acabariam perdendo o seu lugar no reino de Deus. Só para encerrar, 1 Coríntios, leiam para mim, 1 Coríntios 6, 9 e 10, e 11, 31 e 32, esses dois textos. Crentes mundanos, aos poucos estão se afundando, aos poucos estão se afastando de Deus. É por isso que Deus fala com cada um de nós nesta noite: sejamos sempre crentes espirituais. Crentes transformados, renovados na nossa mente pelo poder da palavra de Deus. Mesmo entendendo que, vez ou outra, o homem natural, o aspecto carnal queira falar e nos tentar ceder alguma coisa, nós não cederemos, porque o Espírito Santo de Deus está em nós. Glória a Deus. Quem encontrou? 1 Coríntios 6, 9 e 10. Leia aqui, pastor Wendel. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus.
Tudo isso tinha na igreja de Corinto. Ladrões, roubadores, avarentos, imorais. Todas essas categorias existiam na igreja de Corinto. Mas o que Paulo está dizendo, nenhum desses herdará o reino de Deus. Como diz o pastor Raposo, e gostava de dizer o pastor Paulo, irmãos, sejamos crentes de mesmo. Crentes de verdade. Porque só crentes lavados pelo sangue de Jesus, crentes espirituais, é que vão morar no céu. Os crentes naturais, ou meio termo, em cima do muro, se não se arrepender, Deus está dando oportunidade. Mas se não se arrepender, não vão morar no céu. Encontrou o texto para a gente encerrar? Capítulo 11, versículo 31 e 32? Não? Vai lá. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas, quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Amém, queridos? Então, o que Deus está falando para nós nesse primeiro culto, nessa mensagem dura, né? Para nós, para mim, para você, porque a palavra vem para cá e vai para lá e vem para cá, é que nós façamos uma reflexão. Precisamos, se já somos, precisamos continuar sendo crentes espirituais. Amém, meus irmãos? Que Deus nos ajude, nos abençoe, para que qualquer anormalidade dentro da igreja do Senhor, você nos ajude. Pastor, está acontecendo isso, porque a gente não vê tudo, irmão. A gente não vê tudo. Está acontecendo isso, vamos chamar o irmão para conversar, para ajudar, não é para descartar. Nós não estamos aqui para descartar ninguém, mas estamos aqui para ajudar, como pastor, orientar, apacentar, doutrinar os irmãos para chegar no céu. Mas nós não podemos aceitar a prática do pecado, porque a prática do pecado impede o agir de Deus na igreja, impede o crescimento da igreja, impede o batismo com o Espírito Santo. Nós não podemos aceitar. Então nos ajude em oração, nos ajude na administração, nos ajude no aconselhamento, em tudo aquilo que você puder fazer, não só os obreiros aqui, mas toda a igreja. Amém, meus amados? Deus abençoe. Vamos ouvir mais um louvor para a gente encerrar? Dá para cantar? A irmã Eliette, chega aqui e cante um hino aqui para a gente encerrar. Tem alguém entre nós que não é crente? Que não aceitou Jesus? Todos são crentes, né? Todos são crentes. Amém.